pronto, já está gravando. Bom, então, como eu havia dito, né, o interesse, o intuito é isso, né? Fazer abertura para esses questionamentos, dúvidas, comentários, mas sabemos que isso, às vezes, não acontece, né? Como a gente quer, mas enfim. É um processo, né, de mudança, na verdade, essa questão de participar ou não, né? É um processo aí, tem que ser construído, né? Como eu disse na aula passada, nosso encontro passado, a educação brasileira foi construída, né, nesse processo tradicional aí, onde o professor sabe, o professor é que tem que falar e o aluno apenas receber. Então, isso também permanece no imaginário dos alunos também, né? Mas isso tem que ser quebrado hoje em dia. É necessário que haja essa autonomia do aluno, né, na construção do conhecimento. Né? Então, no nosso caso aqui, do conhecimento da história. O ventilador está meio calor aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Melhorou agora? Ou ainda está ouvindo o ventinho? Tá, beleza, então. Então, pessoal, a gente, né, tem esse nosso encontro online, né? Eu coloquei lá no AVA algumas videoaulas, né, sobre o que nós pretendemos abordar hoje, né? Eu sei que foi alguns vídeos bem longos, né? Mas eu penso que teria sido bom, né, se todos tivessem assistido, né? Mas para ter uma familiarização aí com o que nós vamos discutir, né? E também, né, basicamente, esse conteúdo tem muitos aspectos políticos, né? Muitas questões políticas ali que são abordadas, né, de um determinado momento histórico do Brasil, né? Basicamente foi o momento que o Brasil teve a sua independência política, né? Então, só ressaltando aí essa ligação com aquele projeto que a gente já falou, né? Já abordamos aqui, aquele projeto interdisciplinar na área de humanas, né? Então, esse conteúdo aqui está amplamente ligado a esse debate aí sobre as questões políticas, né? E só ressaltando que hoje, né, nós teremos aí mais um encontro, né, desse projeto à tarde, né, já foi mandado o link, o e-mail das turmas, eu penso que vocês já têm recebido, né, mas depois eu vou reforçar lá no grupo do WhatsApp e vou mandar o link lá também, né. É importante que todos participem, né, para debater, para conhecer melhor esse aspecto aí importante, né, esse conceito importante aí, que tem muitos desdobramentos, né, que no caso é o conceito de política, em vários momentos históricos ele aparece, né. E também pela questão que a gente vai tentar organizar algumas atividades, né, dentro do AVA, relacionado a esse projeto, né, algumas atividades de percurso, tá certo? Para que vocês busquem, né, compreender esse conceito, esse projeto aí, né? Sei que muitos talvez não possam participar por questões alheias, né? Trabalho, internet ou talvez outras coisas afins, né? Então, a gente pensa que é importante depois ter essa participação nos contextos das atividades, né? Bom, para começar então, vou compartilhar aqui uma tela para a gente poder discutir sobre o que está sendo proposto aí, né, o conteúdo. Estão enxergando aí a apresentação?
Beleza, então. Bom, então a gente tem aqui, né, o primeiro tema que é importante a gente estar conversando, né? Eu achei, assim, eu percebi que vocês, com a professora Marciane, né, tinha uma metodologia diferente de abordar os conteúdos, né? Ela trabalhava com a questão de eixos, né? Eixos temáticos, e dentro desses eixos ela abordava os conteúdos aí, né, que estavam ali relacionados, não é? É desse jeito mesmo? Alguém lembra? É, Beleza, então. Eu acho interessante esse contexto das unidades temáticas, né, dos eixos temáticos, mas, assim, nesse momento eu preferi manter ainda esse contexto mais ainda tradicional, né, de abordar os conteúdos aí de maneira mais sem estar ligado a um tema maior, né? Mas nada impede depois que a gente possa também trabalhar aí com esses eixos temáticos, porque eles são mais abrangentes, né? E pode trazer aí uma discussão mais ampliada, né? A gente sabe que o conteúdo do segundo ano é bastante amplo, tem muita coisa, né? Não sei até que ponto vocês abarcaram esse contexto aí todo, né? Referente aos conteúdos do segundo ano, né? E ainda mais porque, né, por não ter o primeiro ano, né, no primeiro ano não ter a disciplina de história, a gente tem que fazer esse malabarismo aí, né, de pegar aspectos lá do primeiro ano com aspectos aí do segundo ano, né, para poder trabalhar, né, só um minuto aqui, para poder trabalhar esses elementos aí. Então, isso é um fator, de certa maneira, que dificulta, né? O ideal que tivesse dentro do primeiro ano também a disciplina de história, né? Mas, enfim, são questões institucionais que não vem ao caso discutir agora, né? Pessoal, chegando na hora aqui. Bom, vocês estão me ouvindo? Estão vendo tudo certinho aí? Sim? Falem. Sim, já estou de boa, professor. Tá, então vamos lá. Bom, pessoal, então, né, aqui dentro do contexto lá dos conteúdos, eu pensei que poderia ser viável abordar o momento imperial do Brasil, né? A história era cheia de periodizações, então a gente tem uma periodização no contexto que temos o Brasil colônia, o Brasil imperial e o Brasil república, né? O que abrange aí os conteúdos que vocês teriam que conhecer, né, nesse ano. A gente então optou por abordar a independência e todo esse processo aí imperial brasileiro, né? Semana passada a gente comemorou, né? Não sei se pode dizer comemorar ou refletiu, né? Sobre o 7 de setembro, né? Que foi o momento da independência e a proclamação da independência do Brasil, né? Esse processo aí de independência, na verdade, como eu disse, é um processo. Né? A independência do Brasil, ela não aconteceu lá no dia 7 de setembro, né? Na verdade, ali foi um ato, vamos dizer assim, que culminou, que deu, né, sacramentou esse processo de independência, né? Mas a independência do Brasil, ela veio acontecendo ali, né, no decorrer mesmo do processo colonial, né, mais ou menos ali no século XVIII, né, por aí,
no século XVIII, século XIX, já veio ocorrendo alguns elementos, né, que vão contribuir para esse processo de independência. Então, quando a gente fala de independência do Brasil, temos que lembrar que é um processo, tá? Um processo anterior à data do dia 7 de setembro, tá bom? Essa independência, então, do Brasil, ela vai ter alguns fatores, né? Alguns elementos que vão contribuir para esse processo de independência política, tá? Ou seja, o Brasil conquista, nesse momento aqui, a sua independência política frente à sua metrópole, na época, né? Que era Portugal, correto? É, vocês estudaram o período colonial? Alguém pode dizer aí, fazer um feedback, se estudaram o período colonial? Estudaram mineração, estudaram a produção do açúcar, todos esses elementos aí? Sim, a gente estudou, professor. Ah, tranquilo, então. Beleza, então, a partir do momento que eu sei que vocês estudaram, então, eu posso, né, entender que vocês tiveram conhecimento da sociedade colonial, né, como estava organizada, né, os processos de exploração, do pacto colonial, né, como que a colônia, né, tinha interesse de explorar a sua, desculpa, como é metrópole, né, tinha interesse de explorar a sua colônia, de tirar aqui as riquezas, né, a questão do açúcar, a questão do ouro, né. Então, entendendo esse processo, né, a gente vai entender, vai ter que compreender que teve uma crise colonial, né, a partir do século XVIII já começou um processo de crise, né, a sociedade, porque nós tínhamos aqui uma sociedade formada pelos colonizadores, né, que são aqueles grupos ligados à coroa portuguesa, certo? As pessoas que tinham os cargos, né, de comando, né, dentro da colônia, mas que eram portugueses, né, que eram ligados à coroa portuguesa, né, juízes, né, comerciantes portugueses, esses grupos aí. E temos também aqueles grupos, a sociedade menos privilegiada, né? Aliás, aqui os que eram alheios, né? Que estavam fora desse processo aí, né? Que tinham uma vida mais dura, né? Como os escravizados, como os indígenas, né? As pessoas que trabalhavam nas lavouras, no comércio, né? Então, que não eram comerciantes, tá? E também os colonos, né? Os colonos eram a elite das pessoas que não eram ligadas à coroa portuguesa, né? Então eram os mineradores, os senhores de engenho, né? Os donos de escravos. Esses grupos aí, eles eram chamados de colonos, eram as classes dominantes da colônia, né? Não sei se conseguem compreender essa divisão aí, né? Mais ou menos como estava organizada a sociedade aqui no Brasil, colônia, naquele momento, né? E assim, como a coroa portuguesa sempre teve uma conduta, né, de cobrar altos impostos, de exigir muito recurso, muita produção, né, por parte dos colonos, né, de fazer um processo exploratório muito forte, né, lógico, visando, né, atender os seus interesses mercantilistas, né, de acumulação de riquezas e tudo mais, houve o quê? Começou a isso gerar uma insatisfação, né, por parte dos colonos. Essas pessoas começaram a ficar insatisfeitas, né, mesmo porque também o mundo já estava mudando naquele período, né, o mundo já não era mais voltado só ao mercantilismo, né, a revolução industrial já estava acontecendo, então os países na Europa já não estavam mais ligados a esse processo aí, né, da questão do pacto colonial e todo esse processo aí, né? Agora era o comércio industrial que estava em alta, né? Vamos dizer assim, naquele momento, tá certo? Bom, assim, o que nós temos aí?
essa insatisfação, né, por parte dos colonos, né, de estar cobrando, pagando esses altíssimos impostos, né, para a metrópole, né, isso vai causar algumas rebeliões, certo? Então, antes da independência de fato, né, do Brasil, essas rebeliões, elas, só que existe uma separação aí, né, as pesquisas historiográficas separam essas rebeliões de duas maneiras, né? Essas rebeliões que não tinham, assim, muito interesse de separar o Brasil de Portugal, né? Eram mais rebeliões feitas por colonos, né? Essa elite, e que tinham o interesse de melhorar algum processo ali, uma cobrança de imposto, né? De requisitar alguma melhoria nessa parte, por exemplo. Entendido? Então, nessas rebeliões aí, nós temos as rebeliões nativistas, né? São chamadas rebeliões nativistas, que vão acontecer aí entre o século XVI ao século XVIII, né? Então, isso está dentro do contexto aí, né? Desse processo aí que vai fomentar ou vai ocasionar essa independência do Brasil, né? Como era o pacto colonial, né? Existia também uma proibição. Na verdade, isso nesse momento vai ter um problema, porque para explorar a colônia, a metrópole teria que desenvolvê-la, né? Teria que, de certa maneira, criar artifícios, né, para desenvolver essa colônia, né? Então, ao mesmo tempo que ele, como que fazia esse desenvolvimento, né? Ah, a metrópole, por exemplo, tinha que criar aqui na colônia, né, alguma coisa para poder comercializar esses produtos, né, que eram explorados. Então, dessa maneira, então por isso que a metrópole procurava controlar muito, né, esses impostos, controlar a produção, né. Então, a questão do ouro, principalmente, né. Então, nos locais que tinham mais desenvolvimento, vocês vão observar que essas revoltas vão acontecer em Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, né? Porque são as capitanias que têm maior desenvolvimento aqui nesse momento, né? E onde vai, então, gerar esses contextos todos aí, certo? Então, nessas rebeliões, a gente vai ter algumas, por exemplo, como a revolta de Beckman, né? Que vai acontecer lá em Pernambuco, a em 1684, tem a Guerra dos Mascates, em 1710, né? A Revolta de Vila Rica também, em 1720, certo? Então, essas revoltas, essas rebeliões, têm esse cunho, né? Por exemplo, a Revolta dos Beckmans aconteceu devido à questão, basicamente, de cobrança de impostos altos, né? Que atrapalhavam os interesses desses grupos, né? Ela recebe o nome de revolta de Beckman devido aos líderes, né, terem esse sobrenome Beckman, né? A Guerra dos Mascates, por exemplo, foi um processo que aconteceu em Pernambuco, né? Uma rebelião entre os senhores de engenho e os comerciantes, né? Existiam duas cidades importantes naquele momento, a cidade de Olinda e a cidade de Recife, né? Onde em Olinda existia a o senhor de engenho, né, existia a prevalência lá desse senhor de engenho. O que acontece? Os senhores de engenho estavam endividados devido à invasão holandesa, não sei se vocês também estudaram esse aspecto. Quando os holandeses foram embora do Brasil, né, os senhores de engenho perderam aquele financiamento que eles tinham e ficaram endividados, né, não tinham recursos. E com isso, eles queriam ter um domínio ali, né? Queriam que os mascates, né? Daí o nome Revolta dos Mascates, né? Que eram os comerciantes de Recife, né? Que tinham muito dinheiro, conseguiam ter um lucro bom, né? Então eles queriam que esses mascates emprestassem dinheiro para eles, né? Então eles emprestaram dinheiro a juros altos
Só que eles não tinham como pagar depois, né, esses empréstimos, então eles se revoltaram contra os comerciantes, né? Então, são revoltas que vão acontecer, mais ligado a esses aspectos econômicos, né, que se tinha na colônia naquele momento. A revolta de Vila Rica, por exemplo, foi devido à questão do ouro, né, foi em Minas Gerais, né, Vila Rica era a capital de Minas Gerais, então lá houve uma revolta contra essa cobrança excessiva, né, de impostos sobre a produção do ouro. Então, essas revoltas, elas vão causando crise, né, na colônia, tá certo? A gente tem também, nesse processo aí que antecede a independência, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, tá? Essas, sim, são consideradas revoltas que tinham cunho separatista, né? Separar o Brasil de Portugal, tá certo? Então, primeiro a gente tem em 1789, né, a Conjuração Mineira, que até então, antes eram definidas, ou eram chamadas de Inconfidência Mineira, né? Só que houve uma alteração aí, né, nas pesquisas historiográficas, e porque Inconfidência significa uma traição, né? No caso aqui, contra a coroa portuguesa. Mas, na verdade, ela foi uma rebelião, né, contra a coroa. Então, se mudou-se essa nomenclatura, então, para a Conjuração Mineira, e a mesma maneira a Conjuração Baiana, correto? A Conjuração Mineira, ela aconteceu, então, em Minas Gerais, entendido? Como o próprio nome já diz, né? E ela teve o quê? Um processo de a elite, né, daquele momento, os mineradores, os fazendeiros, né, eles compunham esses revoltosos aí que vão participar da Conjuração Mineira. Eles se revoltaram contra uma derrama, né, o que era derrama? Era a cobrança dos impostos atrasados, né, que os mineradores não conseguiam pagar, pelo fato também que o ouro já estava ficando escasso, né, devido à grande exploração que foi realizada pela coroa portuguesa, né? Então, o único aí que não era muito ligado, que não era da elite, né? Foi o famoso Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier, e ele era alferes, ele tinha muitas atividades, né? Mas ele era alferes do grupamento militar, né? Alferes ali era uma patente que existia na época, e ele também participou desse movimento aí, né? Eles se reuniam escondidos lá, conspiravam, né? Contra a coroa portuguesa, né? E eles não eram muito organizados, não tinham um plano assim, né? Bem organizado, objetivo, né? Do que eles queriam com essa revolta, né? Na verdade, as pesquisas, as fontes, né? Que se tem sobre a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é muito escasso, né? Os historiadores não têm assim. Então ainda tá muita coisa está sendo pesquisado ainda sobre a Conjuração Mineira, tá certo? Então, mas eles tinham como objetivo separar o Brasil, né, de Portugal, é, fazer criar uma república, né, com essa separação. O símbolo deles era que eles tinham interesse de adotar uma bandeira, né, com a mesma, para quem é mineiro, né, a mesma bandeira de Minas Gerais, né, que está lá, Libertas Qual Será também, né, que significa liberdade ainda que tardia. Então, esses grupos aí queriam implementar uma universidade aqui, né, só que as pesquisas demonstram que esse grupo, eles eram grupos ligados à elite, e eles não tinham, assim, interesse em melhorar para as populações mais pobres, nem mesmo acabar com a escravidão, tá? Então, eram grupos, né, que queriam manter esses privilégios se eles conseguissem separar o Brasil de Portugal, tá?
O movimento foi descoberto, né, teve aí uma delação, né, um dos integrantes denunciou, né, esse movimento, né, em contrapartida aí, ele teve a sua dívida, né, perdoada que ele tinha, né, e assim os integrantes foram presos. Esse tipo de movimento era um crime grave, né, perante a coroa portuguesa, né, então eles foram julgados e foram condenados. No primeiro momento, eles foram condenados à morte, né? Mas o que acontece? A gente pensa, né, e analisa que por serem da elite, né, mesmo da elite colonial, houve uma mudança aí nessa pena, né? A rainha de Portugal na época, que era a Dona Maria I, ela mudou para degredo, né? Eles foram degredados para outros locais na África, né? Nas colônias africanas de Portugal. O único que pagou o pato aí foi o Tiradentes, né? Que foi condenado à morte, foi enforcado, né? No dia 21 de abril, e teve o seu corpo esquartejado, né? Isso era uma tática da época para que servisse de exemplo, né? Então, por isso que fazia esse processo aí, né, de esquartejar e colocar as partes do corpo na estrada, né, para que as pessoas pudessem ver aquilo como um exemplo, tá? É... Professor, Oi, desculpa interromper, pode mas falar, você pode citou interromper. a rainha Dona Maria, né? Hum, É essa mulher que ficou doida, professor? é essa mesmo. Ela, depois a gente vai ver mais para frente, mas ela é a mãe, né, do Dom João, que ficou no lugar dela lá e que veio para o Brasil, né? E que vai ser um dos elementos que vai contribuir também para a independência do Brasil, entendeu? Mas ela é Maria, Dona Maria Louca, como eles chamavam ela lá na época. Pessoal, vocês podem interromper aí a qualquer momento, tá? Se tiver alguma dúvida aí, que a gente vai falando aqui, né? E às vezes não dá tempo, né? Mas assim, pode interromper aí, tá? Vocês estão tendo alguma dúvida? Querem falar alguma coisa, às vezes, sobre o que a gente está abordando aqui? Como eu disse, né? Vocês têm os seus conhecimentos também, né? Conhecimentos prévios sobre o assunto, né? Então, podem falar aí também, para a gente poder discutir, tá bom? Então, pessoal, a Conjuração Mineira teve essa característica, né? De um, ela foi considerada aí depois, né, em outros períodos na República, né, mesmo, como um movimento importante, né? Como, na verdade, quando foi proclamada a República, era necessário criar símbolos, né, para identificar essa república, né? Então, durante o período republicano, essa imagem da Conjuração Mineira foi sendo modificada, né? Porque até então, durante o Império, ela não era vista com bons olhos, né? Mesmo porque foi um movimento que tentou, né? Ainda tinha muitos portugueses aqui, herdeiros desse processo aí de colonização, né? Então, mas quando a República foi proclamada no Brasil, eles usaram essa conjuração mineira como um símbolo, né, importante aí, né, dos heróis, né, no caso, né, que naquele momento era necessário a construção dessa memória, né, de heróis e tal. Então a República colocou aí, no caso Tiradentes, como um herói, né? Só que a gente analisando aí, a gente vê que não é bem assim. Mas hoje ele aparece, né? Tem até o feriado aí, no dia 21 de abril, né? Ele é patrono da nação, porque foi colocado aí em confidência a Conjuração Mineira como uma primeira medida que levaria à independência do Brasil, né? Então isso foi construído, é uma construção histórica, né? Oficial, né? Uma memória oficial, mas que foi usada para criar esses símbolos aí, né, nacionais, né, de construção de nação, todos esses aspectos aí, né? Inclusive, Tiradentes também patrono das polícias militares, né? Então,
Se você observar em muitas fardas dos PMs, tem lá a figura do Tiradentes ainda, não aquele Tiradentes barbudo, né, o Tiradentes oficial, o Tiradentes com farda, né? Então, ele tem essa importância aí no cenário, né, histórico, no cenário de construção dessa simbologia aí de herói e tal, né? Mas isso foi construído depois, né? Na época do Getúlio Vargas, lá mesmo, né? Ela entrou para o cenário da memória oficial, entendido? Né? Porque a história tem esse lado, né? Ela foi usada por muito tempo, né, nesse interesse aí de construir uma nação, né, os fatos históricos, né, aparecendo os feitos heróicos aí, né, das pessoas. Mas hoje em dia não, a história tem essa questão de quebrar mesmo também essa questão desses fatos oficiais, né? Os estudos aí tendem hoje a aproximar mais de aspectos e não só ficar nessa questão de heróis, né? Mas a história procura abordar também aquelas pessoas que não tiveram uma visão aí de herói, né? Aquelas pessoas que também fizeram parte da história, mas que por muito tempo ficaram à parte aí, né? Os escravizados, né? Os indígenas, né? E esses elementos aí, tá? A Conjuração Baiana, depois, mais ou menos 10 anos depois, aconteceu, né? A diferença básica que nós temos aí, que é levantado pelos historiadores entre essas duas revoltas, é que a Conjuração Baiana houve uma participação mais popular, né? Enquanto na Conjuração Mineira o povão não participou, os escravos, né? Ou não houve essa abertura para essa participação popular. E já na conjuração baiana, né, a gente vai ver que houve a participação de alfaiates, de soldados, de pequenos comerciantes, né? Tanto é que ela também recebe o nome de Revolta dos Alfaiates, tá certo? Então a disputa deles lá era, eles também tinham interesse de separar o Brasil de Portugal, de formar uma república, né, naquele momento, porque esse pensamento republicano já estava em voga, né, na Europa, né, lembrando aqui do iluminismo também, pensamento iluminista, né, estava muito aqui em voga lá na Europa, né, só lembrando aqui que muitos dos filhos, né, da elite lá de Minas Gerais estudavam na Europa, lá em Lisboa, né, e tomavam contato com esses pensamentos liberais, né? Houve também aqui influência da Revolução Francesa, na Conjuração Mineira e na Conjuração Baiana, a independência dos Estados Unidos também, né, que pregava a liberdade. Então, tudo isso aí influenciou também, né, esse movimento aqui separatista, né, tanto a Conjuração Mineira como a Conjuração Baiana, tá certo? Então, aqui na Conjuração Baiana, então, houve no primeiro momento a participação da elite lá, né, dos proprietários de terras, dos grandes comerciantes, mas quando eles viram que o povão, né, estava participando também, eles saíram do movimento, né? Então ficou essa característica desse movimento mais ligado à população, né? Eles tinham interesse de acabar com a escravidão também, diferente, né, do movimento da Conjuração Mineira, né? Eles eram inspirados aí daquela questão da Revolução Francesa, na igualdade, fraternidade, né? É, e liberdade. Então, tudo isso aí foi o que movimentou essa conjuração aqui, nesse movimento. Como aconteceu em todos esses aspectos aqui, né? Essas revoltas, elas foram duramente reprimidas, né, pela coroa portuguesa. Obviamente, isso não era interessante, né, para os portugueses ter esses movimentos aqui, né? Então, aqui, né, diferente, né, do que aconteceu na Conjuração Mineira, os líderes, né, foram enforcados também, né, esquartejados, como eu já falei, né? Então, houve uma repressão aí forte, né, dentro do contexto dessa conjuração baiana, tá?
Aqui no contexto também antecedente à independência, temos a vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Corte portuguesa é o quê? É o rei, né? Os nobres, né? Que compunham essa corte, né? Aquelas pessoas lá. Estima-se que era mais ou menos aí 10 mil pessoas, né? Que vieram para o Brasil aqui, né? Mas por que cargas d'água esse povo lá de Portugal veio para o Brasil? Por que essa corte portuguesa veio para o Brasil? Né? Alguém sabe me dizer? Por que esses caras vieram para cá? E o silêncio paira. Vocês estudaram aí o período napoleônico? Seria um golpe, professor? Golpe de Oi? Estado? Um Quase. golpe de Estado? Melhor, quase, quase. Vocês estudaram a era napoleônica? Napoleão Bonaparte, estudaram? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, então, aqui tá ligado basicamente a esse jovem aí, Napoleão Bonaparte, certo? Napoleão Bonaparte foi um militar, né, um general do exército francês, né, que a partir de 1803, por aí, mas nesse mesmo período aqui, né, se você observar as datas, né, nesse mesmo período aqui, e coincide com o mesmo período da vinda da família real para cá, que foi em 1808, né? Então, esse general, ele consegue, né, transformar a França, né, num grande império. Ele conquista, ele organizou um exército muito poderoso na época, né, e ele era um grande estrategista militar, um grande general, né, e ele conseguiu, é, através de conflitos, de guerras, né, de conquistar grande parte da Europa ali, né? Ele conseguiu formar um império muito poderoso, tá certo? Então esse Napoleão, ele tinha uma pedra no sapato, que era a Inglaterra, né? A Inglaterra também era uma nação muito poderosa na época, certo? Então a Inglaterra, ele não conseguiu por via militar, né, conquistar a Inglaterra, não conseguiu subjugar a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma marinha muito forte, né? Por ser uma ilha, né, a Inglaterra, então, tinha um desenvolvimento nesse contexto aí. Então, o Napoleão não conseguiu derrotar, e a Inglaterra detinha o controle comercial em grande parte da Europa naquele momento, né? A Inglaterra já tinha os produtos industrializados, né? Então, ela vendia para muitos lugares ali na Europa, tá certo? E ela queria ampliar mais ainda o seu mercado consumidor, né? Nesse sentido, o que o Napoleão usou como estratégia? Ele, tendo o domínio de grande parte dos territórios europeus, ele cria um bloqueio continental, em 1806. O que é um bloqueio continental? Ele proibiu que as nações que ele dominava comercializassem com a Inglaterra. Então, ele queria dominar a Inglaterra destruindo o seu comércio, né, pela parte econômica. Então, ele proibiu, né, com esse bloqueio, que as nações comercializassem, comprassem os produtos ingleses. Mas os países da Europa, mesmo os territórios que estavam sob o domínio do Napoleão, eram muito dependentes. A França não conseguia produzir mercadorias e produtos, né, da mesma maneira que a Inglaterra. Então, as pessoas, os países compravam mais da Inglaterra do que da França, tá certo? Inclusive Portugal, né? Portugal, nesse momento, vamos dizer assim, ela tinha uma dependência muito grande da Inglaterra, né? A maioria dos produtos que vinham para Portugal eram da Inglaterra. Grande parte do ouro brasileiro, né, que foi extraído aqui no Brasil, era usado para comprar esses produtos, né, da Inglaterra. Então, se você, inclusive, até tem uma pergunta, né, que aparece muito, com quem ficou o ouro brasileiro, né? Então, o ouro brasileiro ficou em grande parte com a coroa inglesa, né? Então, Portugal tinha uma dependência, né? Só que o Napoleão chegou e falou: ó, Portugal, você não é para comprar mais
produtos da Inglaterra. E aí Portugal ficou numa sinuca de bico, né? Comprava os produtos ingleses e desobedecia Napoleão e correria o risco de ser invadida pela Inglaterra, né? Ou cumpria o bloqueio continental, mas passava por dificuldades, né? Sem ter acesso. E Portugal tinha muitas, né, mesmo com o ouro, né? Tinha dívidas aí com os ingleses, né? Bom, assim, o que foi a solução encontrada pelos portugueses? Como eles não cumpriram o pacto colonial, desculpa, o bloqueio continental, fatalmente os franceses invadiriam Portugal, como fizeram, né? Então, a solução foi fugir. Como Portugal não tinha condições de lutar contra o exército francês, a solução foi fugir. Então, a corte, né, fugiu para o Brasil, deixando o povo lá, né, assim, para ser invadido pelo exército francês. Então, esse processo de fuga da família real para o Brasil é um dos fatores que vão contribuir para a independência, tá? Por quê? Ora, agora a corte está no Brasil, né? As decisões serão tomadas aqui no Brasil, certo? O exército francês invadiu Portugal, de fato, né? Mas a família real, aquelas pessoas lá, aqueles puxa-saco, tudo lá, a corte veio tudo para o Brasil, né? Eles foram escoltados pelos navios ingleses, e os ingleses não eram bobo, eles tinham interesses aí por trás, né? Bom, a família real chega no Brasil, né? No Rio de Janeiro, e ali é instalada, então, a corte brasileira, né? Foi tudo meio feito assim, meio improvisado, né? Tiveram que tirar as pessoas das melhores casas para que os integrantes da corte fossem instalados, né? Aí que tem aquele episódio, né, da Carlota Joaquina, né, que era a esposa do Dom João, uma pessoa bem controversa, né, mas isso não vem. Depois a gente pode falar melhor só sobre esse aspecto, né? Essa família real então chega e muda, altera totalmente o cenário político e econômico da colônia, né? Então ele chega e as primeiras medidas que ele tomou foi acabar com o monopólio comercial, com o pacto colonial, né? Que dizia que a colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Isso é eliminado. Principalmente por quê? Porque ele foi pressionado pela Inglaterra, né? A Inglaterra estava de olho no quê? No mercado brasileiro, né? Para vender seus produtos. Então, acabando com esse monopólio, ele abriu os portos, né? Então, a abertura dos portos brasileiros foi um fator importante para acabar com esse processo do pacto colonial, né? Então aqui muitos já caracterizam como aqui já estava, né, caminhando para o processo de independência. Na verdade, aqui já o Brasil não era mais colônia, né? Então o que é que vai ocorrer? Ele vai abrir esse mercado consumidor do Brasil para nações, né? Vai taxar aí, né, a taxa alfandegária, né? Mas vai reduzir. Então os ingleses, por exemplo, vão pagar 15%. As outras nações 24%, né? E o próprio Portugal vai pagar 16%. Então, muitos caracteriza como foi algo que beneficiou bastante os ingleses, né? Então, eles começaram a vender todo tipo de produto aqui no Brasil, sapato, roupas, vestidos, né? Muita coisa. Inclusive, aquelas roupas todas características lá da Inglaterra, né? Porque lá era muito frio, né? E aqui as mulheres da sociedade começaram a usar aqueles vestidos lá gigantescos, né? Então, isso tudo colaborou para o processo de independência, né? Com o passar do tempo, o Dom João começa a gostar do Brasil, né? Ele é dito como sendo preguiçoso e tal, né? Então ele gostava aqui do clima tropical, né, e tal, das frutas, né? Então ele começa a ficar muito tempo aqui, né? Enquanto isso, lá na Inglaterra, em Portugal, né, os portugueses conseguem fazer uma revolta lá, né?
para tomar o controle novamente de Portugal, tá? Mas nesse intervalo, em 1815, né, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido do Brasil, né, onde aqui então seria a sede da coroa portuguesa, né? E isso deixou os portugueses lá em Portugal muito bravos, né? Principalmente a elite lá ficou muito brava com esse contexto aí, né? Aqui o Brasil então de fato deixa de ser colônia. O Brasil aqui agora é a sede do reino, né, de Portugal, né? Desse contexto aí, além dessas transformações econômicas, o Dom João VI ele trouxe algumas mudanças culturais e científicas aqui para o Brasil, né? Então ele criou algumas primeiras faculdades, a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, né? Jardim Botânico, que fica lá no Rio de Janeiro, né? Então tudo isso é lógico para atender a elite, né? A população não tinha, a população mais pobre não tinha acesso a essas questões aí, né? E criou o Banco do Brasil também, que existe até hoje, né? Então, muita coisa foi desenvolvida durante essa presença da família real aqui no Brasil, tá? Ainda, vamos dizer assim, houve uma revolta, né, que foi nesse momento aí, durante essa presença da família real aqui no Brasil, né, que foi a Revolução Pernambucana, basicamente por questões econômicas também, né, a questão de a queda do preço do açúcar também e de algodão, né. Pernambuco era uma grande produtora, né, de açúcar naquele momento. Enfim, a característica também importante dessa revolução é que ela é tida como a única dessas revoltas que a gente falou aqui que teve êxito por um pouco tempo, mas teve, né? As outras todas foram, né, vamos dizer assim, reprimidas, mas essa aqui eles conseguiram formar um governo provisório, né? Apesar que durou apenas 75 dias, mas isso foi um marco, né? Pessoal, esse processo todo aí vai causar o quê? Pressões, né, por parte dos portugueses lá de Portugal, né? Houve uma revolta chamada Revolta Liberal do Porto, que conseguiram, então, né, retomar o controle de Portugal, né? E assim, o que eles começaram a fazer? Começaram a pressionar para que o rei voltasse, né, para o Brasil. Lá eles implementaram uma monarquia constitucional, né, onde lá eles reduziriam, né, o poder do rei, né, não era mais um poder absoluto, né, mas mesmo assim eles requisitavam, né, que o rei voltasse e além disso queriam o processo de recolonização do Brasil, né, tornar o Brasil novamente colônia, né. Só que isso já era algo que ia contra os interesses dos comerciantes, né? Com a abertura dos portos, eles estavam lucrando muito mais do que quando era o Pacto Colonial, né? Então, essa elite brasileira aqui, vamos dizer, né? Esses comerciantes, esses comerciantes de escravos e tudo mais, não queriam mais que o Brasil fosse recolonizado, né? Então, eles também, de certa maneira, não queriam que Dom João voltasse, mas não teve jeito, né? As pressões foram grandes e então Dom João VI retorna a Portugal. Só que ele já, logicamente, né, a conjuntura logo já mostrava que esse fator de independência era algo que estava próximo, né? Então, ele prevendo talvez que fosse ocorrer essa independência, né, deixou aqui o seu filho, Dom Pedro, né, Pedro de Alcântara, que era o herdeiro, né, na verdade não era o herdeiro, aqui tem um porém, né, quando o Dom João veio para cá, no começo, em 1808, ele era apenas o príncipe regente, certo? Porque a mãe dele, né, como foi falado aí, né, foi afastada por problemas de transtornos psicológicos, né? E assim, quando ela faleceu, aqui ainda no processo, quando a família real ainda estava no Brasil,
ele foi proclamado Dom João VI, né? Proclamado, então, o rei de Portugal, né? No caso aqui, Reino Unido, né? Do Brasil e Portugal. Né? Então, quando ele voltou, ele já era, então, Dom João VI, né? Ele retornou para Portugal. Né? E deixou, então, o filho dele, o filho mais velho, Dom Pedro, né? Aqui no Brasil. Como se fosse assim, para deixar ele tomando conta, né? Para não deixar que ocorresse, talvez, uma revolta que acabasse com a monarquia e tal, né? Bom, nesse sentido, esses grupos latifundiários, comerciantes, né, elite brasileira, eles queriam manter esse comércio, como eu já havia dito, né? Mas as cortes lá de Lisboa queriam o retorno também de Dom Pedro, né? Não queriam que ele voltasse, que ele não queriam que ele ficasse aqui no Brasil também, porque isso impedia o processo de recolonização, né? Objetivado por esses grupos lá de Portugal. Então eles pressionavam, né? Mandavam cartas exigindo que a volta de Dom Pedro. No Brasil mesmo, na colônia, ainda tinha muitos portugueses, militares, né, que eram fiéis ainda à coroa portuguesa, tá? Mas, enfim, esses grupos da elite, fazendeiros, comerciantes, fizeram um abaixo-assinado, né, que conseguiram aí 8.000 assinaturas, porque eles viam a figura de Dom Pedro como algo importante para que eles pudessem manter esse processo aí de não recolonizar o Brasil, né? Então, assim, eles assinaram esse documento e entregaram, falando para ele ficar, né? Que foi no dia 9 de janeiro de 1822. Isso ficou conhecido como o Dia do Fico, né? Ele fala até uma frase que ficou aí bem conhecida, né? Como é para o bem de todos, felicidade geral da nação, então pronto, diga ao povo que fico, né? Aí ficou o Dia do Fico. Foi um processo importante, né? Também no contexto aí da independência, né? Mesmo com esse processo do fico, né? Mesmo com ele dizendo que ia ficar, né? As pressões permaneceram, né? Para que voltasse a colonização do Brasil e que ele voltasse a Portugal. Mas Dom Pedro ficou nesse momento aqui, né? Relutante, né? Que não queria voltar. E lógico que ele também, né? Foi colocado aqui numa posição importante, né? Se ele voltasse para Portugal, lá ele ia ser o próximo herdeiro, né, de Portugal. Mas aqui ele já tinha essa visão, talvez, né, de ter essa importância aí, né, na formação dessa nova nação. O que vai ocorrer? No dia 7 de setembro, ele estava voltando de uma viagem a Minas Gerais, né? Ali ele, então, né, foi no meio do caminho, né, mandaram um emissário dizendo que, né, iriam mandar uma escolta para levá-lo para Portugal e tal. Então, nesse contexto, ele se viu obrigado, né, a proclamar a independência aí, oficialmente, né, nesse dia, tá certo? Aí tem todo aquele processo, né, aquele quadro bonito, né, que todo mundo já deve ter visto, né, do Pedro Américo, que foi o pintor desse quadro, né? É um quadro gigantesco que retrata a independência do Brasil. Só que esse Pedro Américo aí, ele fez esse quadro na visão que ele via a independência, né? Uma independência gloriosa, cheia de soldados e povo, né? Vendo aquilo lá. Né? Mas, na verdade, né? Isso é a história oficial, mais uma vez, né? Que a gente falou anteriormente. Mas a história mesmo que foi pesquisada mostra que não, que ele estava vindo num jumento, porque a viagem era longa, né? E um cavalo branco, como aparece aí, talvez não suportasse a viagem, né? Ele não estava com um uniforme assim bonitão, porque a viagem era longa, cheia de poeira, então ele não ia usar uma farda pomposa, né? E até também se afirma que ele estava com um processo de disenteria, né, problema intestinal, né, então isso também faz parte, né, das pesquisas aí sobre o processo da independência. Mas enfim, o que importa aqui é que houve processo de independência, né, houve todo esse processo aí de independência política do Brasil, né,
É importante ressaltar que essa independência não teve participação popular. O povo, de fato, não entrou em guerra, em revolta contra Portugal para conseguir a sua independência. Foi a independência que teve como principal agente as elites, né, daquele momento, as elites coloniais que queriam manter seus privilégios, manter seus lucros, né? Então, basicamente, se livrar do sócio incômodo que era a coroa portuguesa, né? Então, nesse sentido, essa independência teve essa característica, né? Na verdade, o povo ficou sabendo da independência em alguns lugares, às vezes até 3 meses depois desse processo de proclamação aí da independência, né? Porque a comunicação lá não era muito boa naquele momento, né? Então, isso até comprova também que não houve essa participação popular, né? Não teve melhoria também para essas pessoas. Então, para elas era independente, se era a coroa portuguesa ou se era independente, o Brasil, né, o processo exploratório, a escravização permaneceu, né? Então, é isso que tem que ser visto e tem que ser interpretado aí sobre essa independência do Brasil, tá certo? Pessoal, tem alguma pergunta aí? Algum comentário? Já tinham estudado a independência do Brasil? Ô, professor, Diga. ontem eu estava assistindo um vídeo e a moça do vídeo estava explicando que esse processo da independência tipo, a gente vangloria Dom Pedro I, porque ele gritou, não sei o que lá, e blá, 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 a gente coloca ele como herói da história, mas que não foi bem assim, que foi a esposa dele, a rainha Leopoldina, que idealizou primeiramente lá a independência, e foi ela que presidiu o conselho lá, que deu, que levou para frente projetos de independência, é verdade? Com certeza esse processo de herói aí, né, igual a gente já até falou anteriormente, né, que se assemelha aí ao Tiradentes, é um processo que a formação do Brasil enquanto nação precisava, né, criar. Então foi, no primeiro momento, a história oficial, ela foi pautada nesses vultos, né, Tiradentes, Pedro Álvares Cabral, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, como sendo pessoas importantes aí nesse contexto, né? Mas a gente tem que analisar que a história é formada também por pessoas que estão à parte desse movimento, que não são vistos como vultos, né? Aí você está falando no contexto do primeiro reinado já, né? Que é um processo posterior a esse contexto. É continuação, vamos dizer assim, do processo de independência, né? Que é a forma de governo, como que foi sendo organizado o governo, né? Do Brasil após a independência, né? Então isso a gente denomina de primeiro reinado, né? Após a independência, o governo do Dom Pedro I, né? Ele vai ter essa divisão aí chamada de primeiro reinado. Com certeza, né? Na verdade, quando eu creio que você viu foi o vídeo que eu coloquei lá no Ava, né? Eu penso. Foi do Ava que você assistiu? Não, foi um outro vídeo que eu assisti à parte. Ah, tá. Beleza. Bom, sim, a Imperatriz Leopoldina ela teve uma participação importante aí nesse processo, né? Ela, o Dom Pedro I, ele, vamos dizer, era uma pessoa assim que gostava de aventuras, né? Que assim, às vezes não tinha um pouco de responsabilidade, né? Então, ela teve sim essa importância em algumas tomadas de decisões aí, né? Naquele momento, tá? Então, não tá errado não esse pensamento aí que você viu no vídeo, tá bom? Muitas vezes ela comandava que existia o conselho, né? Conselho imperial, então muitas vezes ela teve essa participação também, tá? Mais alguma pergunta?
Não? Bom, então, vamos continuar aqui. Depois desse processo aí de independência, né, nós temos o quê? O que nós chamamos, né, que é primeiro reinado, né? Então, o período imperial brasileiro é composto por 3 períodos, tá? E ele todo vai de 1822 até 1889, né? Quando é proclamada a República, correto? Então, o primeiro reinado vai de 1822 a 1831, e depois vem o chamado período regencial, que é de 31 até 1840, e por último vem o chamado segundo reinado, que é de 1840 até 1889, certo? Vocês estão aí ainda? Está um silêncio danado. Eu tô aqui. Ah, então tá bom. Professor. Ah, tá. E às vezes eu não estou enxergando nada, que só estou vendo o slide aqui. Com relação ao primeiro reinado, né, o que acontece? Como foi proclamada a independência, né, foi necessário organizar um governo, entendido? Então, logicamente, esse governo, que seria liderado pelo imperador agora, né, o Brasil se tornou um império, né, independente de Portugal. Então, Dom Pedro I, né, foi coroado, então, né, como sendo imperador do Brasil. Essa independência, ela teve algumas resistências internas. Ainda alguns portugueses, né, que viviam aqui no Brasil naquele momento, grandes comerciantes, alguns integrantes do exército, né, eles vão resistir a esse processo de independência, né. Então, é o começo de tudo, né, então tem que organizar tudo, de certa maneira, né. O Brasil não tinha nem exército, né, nesse contexto todo aí, né. Então, tudo teve que ser organizado, as leis, né, tudo isso. Então, houve resistência, né, principalmente na região norte, nordeste do Brasil, né, houve algumas resistências aí, mas foram reprimidas, né. No caso aí, Dom Pedro I teve que contratar alguns mercenários, né, como eu falei, não tinha aí um exército formado, né, um exército profissional, então ele teve que contratar mercenários, que são pessoas que lutam, né, por uma causa mediante pagamento, né. Teve também a necessidade, né, de ter um reconhecimento internacional. Não basta ele falar assim, o Brasil é independente agora, se as outras nações não reconhecessem essa independência, né? Então, inclusive o próprio Portugal tinha que reconhecer a independência do Brasil, tá certo? A primeira nação a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, né? Em 1824. Na verdade, tinha interesse por trás, né? Sempre tem um interesse por trás, né? Os Estados Unidos já estava se destacando como potência, né? Naquele momento, potência econômica, então ele já estava de olho aí no processo de, né, comércio, né, de influência aqui no Brasil, no continente americano, né? Depois, algumas nações, na verdade, num primeiro momento, as nações fronteiriças aqui, né, as nações, porque esse processo de independência não foi só no Brasil, tá? Como eu falei, as influências vinham da Europa, né, e tal. Então, toda a América, tanto a América portuguesa como a América espanhola, né, começou a ter esse processo de independência. Na verdade, o Brasil foi quase um dos últimos a ter a sua independência, né? O México já tinha conseguido, a Argentina, né, e outras nações. A diferença é que o Brasil ele conseguiu manter o território basicamente intacto, né? Então, o Brasil, quando se tornou independente, o território não foi dividido, como aconteceu com algumas nações
lá da América Espanhola, tá? Na verdade, a América Espanhola, ela foi fragmentada, né? Totalmente fragmentada, formando aí várias nações, né? Aqui na América. Então, a diferença é que o Brasil se tornou uma monarquia, né? Se manteve uma monarquia, né? Era governada por um imperador. E os demais países foram todos transformando em república já naquele momento, né? Então, isso causou um certo, sei lá, as nações, né, americanas não viam isso com bons olhos aí, né, o Brasil ainda se manter enquanto monarquia, né? E além disso, tendo como herdeiro do trono um português, né? Que no caso aí era Dom Pedro I. Mas enfim, houve o reconhecimento, né? O México, em 1825, reconheceu essa independência. Os portugueses vão reconhecer a independência do Brasil em 1825. Mas ele teve algumas condições. E a principal delas foi é, o pagamento de uma indenização, né? Então, o Brasil ainda teve que pagar uma indenização aí, né, de 2 milhões de libras esterlinas. Isso é uma moeda lá da Inglaterra, na época, que era a moeda mais forte daquele momento, né? Então, o Brasil não tinha nem dinheiro, né? Lógico, uma nação começando não ia ter esse recurso aí. Então, ele teve que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra, né? Para poder pagar essa indenização aí. Aí que se tem o início da famosa dívida externa brasileira, né? Que vem enrolando aí no decorrer da história do Brasil, tá certo? Isso favoreceu também com que o Brasil aumentasse ou tivesse sua dependência agora econômica, né, com a Inglaterra, tá certo? E essas vantagens, umas vantagens comerciais que se tinha naquele momento, permaneceram, né, para a Inglaterra, né, aquele processo de ter uma taxação mínima, né, para vender seus produtos e tal. Então isso permaneceu aqui no Brasil, né, essa influência inglesa, como acontecia na época que o Brasil era colônia de Portugal, né. Dentro desse contexto, o que tem que ser dito, né, é que é necessário ter as leis, né? Então, toda nação, quando é formada, ou as nações de maneira geral, né, tem as suas constituições. Constituições são as leis mais importantes, né, de uma nação. Então, uma das primeiras medidas, né, lembrando que o Brasil é elite, também tinha uma participação muito grande aqui, os grandes fazendeiros, né, e comerciantes e tal. Então, o povão permanecia alheio a esse processo todo, né? Então, em 1823, foi feita uma Assembleia Constituinte, que é o quê? Um grupo para formar e criar essa Constituição, né? Quem definiu esses grupos foi o próprio, né, o imperador, certo? E essa Constituição, ela tinha alguns aspectos aí, como, por exemplo, oposição aos portugueses, né? Comerciantes e militares portugueses mesmo, que ainda viviam aqui, né? Então, essa Constituição proibia que eles pudessem ser deputados e senadores, né? Essa Constituição também limitaria o poder do imperador, né? Coisa que não agradou muito a Dom Pedro I, e os grandes proprietários, né, rurais teriam aí um privilégio aí nesse processo, né, político. Então, a população aí estava fora, né? Naquele momento, a mandioca era um produto muito importante, né? O Brasil era um produto assim que gerava muita renda, né? Então, aqui para definir quem podia participar, votando e se candidatando a algum cargo, era a quantidade de plantio de mandioca que essa pessoa tinha. Se a pessoa tinha muito plantio de mandioca, quer dizer que a pessoa era rica, tá certo? Então, por exemplo, para
para ser eleitor, precisava ter 150 alqueires de mandioca, né? De plantio de mandioca, para o cara votar. Então, o povão nunca iria votar, né, de acordo com essa Constituição aqui. Tanto é que essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, tá? No primeiro momento, certo? E para poder se candidatar também, né, precisava de ter um número maior ainda, né, de alqueires de plantio de mandioca, tá? Só que essa Constituição, ela não foi otorgada, né? O Dom Pedro não aceitou, né? Dissolveu essa Assembleia Constituinte, principalmente pela questão que ela diminuiu o poder dele, né? Limitava o seu poder. Então, essa Constituição aqui não serve, né? Então, ele não aceitou, né? E assim ele pede, né? Organiza para que faça uma nova Constituição. E em 1824 ele, né? É feito então esse processo de outorgar essa nova Constituição. Então, essa foi a primeira Constituição do Brasil, de 1824, com as alterações que ele, né, que ele ordenou, né? Então, tinha o Poder Judiciário, que era, né, composto por juízes, e tinha o Tribunal Superior de Justiça, né? E quem nomeava esse povo tudo era o imperador, né? O Poder Legislativo seria composto, então, pelos senadores, deputados, né? Para criar as leis do império, né? Então, o mandato de senador era vitalício, então, enquanto o cara era vivo, ele era senador, né? E o de deputado durava 3 anos. E quem escolhia, né, os senadores era o imperador também. E o poder executivo, né, exercido pelo imperador, né, e os ministros de Estado. E aqui uma característica interessante é que essa Constituição tinha 4 poderes, né? Não eram apenas 3, como a gente tem hoje. Então, tinha um poder moderador. Esse moderador era um poder exclusivo do imperador. E com esse poder moderador, ele podia interferir em todos os outros poderes. Então, se ele, por exemplo, um julgamento lá não fosse do agrado do imperador, ele poderia interferir, né, e cancelar esse julgamento, né? Ele poderia, então, nomear também juízes, e como eu falei, né, vetar qualquer coisa que o Poder Legislativo, né, criasse, tá certo? Então, isso deu para ele poderes absolutos, né, poderes que excediam, né, aos outros poderes, tá certo? Então, era basicamente assim. Então, as eleições que aconteciam eram feitas por um voto que mediante renda, né? Aqui não precisava ser mais mandioca, tá certo? Aqui era em dinheiro, uma renda anual. A pessoa tinha que ter pelo menos 100 mil réis, né? Que era a moeda na época, para poder votar. Então, quem não tinha esse recurso não votava. Então, mais uma vez, ficou nas mãos das elites aí o processo político no Brasil, naquele momento, né? Não muito diferente de hoje, mas enfim. E para poder se candidatar, ele teria que ter mais ou menos 200 mil réis, né? Aliás, para ser candidato a deputado, 400 mil réis, e para ser candidato a senador, 800 mil réis de renda, né? A religião católica foi considerada a religião oficial, né? Então tinha uma ligação muito forte entre a igreja e o Estado, né? Inclusive quem pagava, né, as rendas dos integrantes da igreja era o governo, né? E quem nomeava também os sacerdotes era a igreja, né? Bom, mas havia uma ligação forte aí entre a igreja católica e o Estado. Houve esse período do primeiro reinado e período regencial, vão ter muitas revoltas aqui, vai ser um momento muito conturbado aí da história, né? E a primeira revolta que vai acontecer é a Confederação do Equador,
1824, né? Essa revolta acontece aí com muitos estados do Nordeste, né? E era uma revolta liberal, né? E tinha descontentamento desses grupos sociais, aí, principalmente os produtores de açúcar, né? Como o açúcar estava caindo, agora o açúcar não era um produto muito requisitado mais, né? Então começaram a protestar contra essa queda aí no processo de exportação do açúcar, né? Então esse movimento aí também era contra a questão de miséria, né, dificuldades econômicas. Então, como esse movimento tinha alguns líderes, né, liberais aí, como o Cipriano Barata, Frei Caneca, né, que foram enforcados depois do movimento, né, que foi reprimido aí, né. Então, esse grupo, na verdade, como o poder estava muito nas mãos do imperador, o movimento liberal, né, no caso, que estava acontecendo também na Europa, né, as revoluções liberais, eles solicitavam uma certa autonomia para as províncias, né. Províncias aqui, no caso, são como eram chamados os estados, né, naquele momento, né. Então, aqui nesse contexto, né, ela recebe o nome de Confederação do Equador, porque os estados que participaram, né, principalmente Pernambuco, estavam, né, mais próximos da linha do Equador, né. Então, esse grupo aí, né, se manifestou foi uma das primeiras revoltas aí, né, no governo do Dom Pedro I, né. Então, esses revoltosos aí, né, fizeram frente a esse primeiro governo, mas foram reprimidos aí, né, e pôs fim, então, a essa revolta. Houve também aqui mais um processo de conquista, né, que é a conquista, a Guerra Cisplatina, que foi uma guerra que o Brasil participou, né, entre Brasil e Argentina, na região do Rio da Prata, na disputa, né, da colônia de Sacramento. Na verdade, era uma região que tinha ali, né, no sul do Brasil, na verdade, disputado entre o Brasil e a Argentina, né? Era uma região que tinha sido colonizada pelos espanhóis, né? E que se tornou depois o Uruguai, né? Então, o Brasil não conseguiu fazer essa dominação lá naquela região, né? Então, ficou conhecido como Guerra Cisplatina. Então, essa guerra aí terminou em 1828, né? Foi assinado um acordo aí, então organizou-se que nem Brasil, nem Argentina ficaria com esse território, né? Outra questão importante aqui é que como Dom Pedro I era o herdeiro, né, do trono português, ele começou a ter um problema aqui na questão da sucessão lá de Portugal, né? Como do pai dele, né, o Dom João VI morreu, né, em 1826, ele era o príncipe que deveria assumir o trono lá em Portugal, né? Aí ele ficou numa situação complicada, né? Na verdade, ele ficou se preocupando mais com essa questão sucessória aí do que com os aspectos aqui do Brasil, né, das dificuldades do Brasil. Então, o que ele fez? Ele renunciou ao trono, né, lá de Portugal, em favor da filha dele, né? Mas ela era menor de idade, é costumeiro fazer isso naquela época, né? Então, como era menor de idade, ela ficou sob a tutela do irmão, né, Dom Miguel. Só que esse Dom Miguel, ele queria, né, ele fez o processo lá de dar um golpe, né, e tomou o trono aí da filha do Dom Pedro. E isso, então, ele ficou muito bravo com essa questão, né, e tentou reconquistar o trono lá, né, de Portugal, né. Mas nisso tudo esse processo todo aí dessa disputa, ele vai ter problemas aqui no Brasil, né, que as elites vão começar, né, a haver muitos problemas nisso, né, e junto com isso também a questão de crise econômica, né, lógico, o Brasil já começou devendo, né,
as exportações não estavam sendo muito eficientes. Então, começou a gerar, então, esse problema todo econômico. Então, isso, né, esses problemas econômicos, mais essa questão aí da sucessão lá de Portugal, né, aumento e a questão de custo de vida começou também, né, a ter problemas, a população passar problemas de necessidades aí, né, então houve essa questão toda. Então isso tudo foi se somando, né, e autoritarismo também de Dom Pedro I, né, tudo isso levou-se ao processo, né, de abdicação ao trono, né, então ele abdicou o trono, né, Dom Pedro em 1831, né, abdicou o trono deixando como seu herdeiro, né, o Dom Pedro, né, só que esse menininho aí, Dom Pedro, né, que era o filho dele, tinha apenas 5 anos de idade, né, então como é que uma criança iria abdica o trono e volta para Portugal, né, para assumir o trono de Portugal lá na época, né, devido a essas pressões todas que ele subiu, que ele estava passando, né. Então, nesse contexto, chega ao fim o chamado primeiro reinado, né, que foi o governo liderado aí pelo Dom Pedro I, né. E aí, depois do primeiro reinado, aí vai começar o chamado período regencial. Tem alguma dúvida, pessoal, sobre esse primeiro reinado aí? Algum comentário? Vocês estão aí, gente? Sumiu todo mundo? Pelo menos eu tô. Parece que o pessoal falou que parou de falar. Tá de boa? Então tá bom. Tá de boa, professor. Foi muito bom a aula. Pessoal, tem alguma dúvida aí, comentário sobre o que a gente falou? O meu intuito era chegar até o segundo reinado, mas o tempo não deu, né? Na verdade, é muita coisa para você abordar, né, nesse curto espaço de tempo, né? Na verdade, o importante era que vocês falassem também, né? Tem alguma pergunta, comentário sobre esse processo todo aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Pra mim tá de bom. Então tá bom, pessoal. A gente é até 8h50, né, que vai nossos horários, né? Não sei. Eu acho que é. Eu acho que é também. Desacostumaram, né, dos horários. Bom, pessoal, então acho que da minha parte, né, seria basicamente esses aspectos que a gente queria abordar, né, sobre a independência, sobre o primeiro reinado, né? Se não tem nenhuma dúvida, comentário, a gente encerra então por aqui, né? Espero que tenham um bom dia aí, né? E espero que participem hoje lá também, né? Da aula lá do projeto, né? Vai ser interessante, vai abordar a geopolítica, né? Um pouco do contexto da geopolítica, com o professor Marcel e a professora Cidinha. Beleza? Beleza, professor. Até a aula. Então tá. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia. Bom dia. Valeu. Tchau, obrigado.